Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330. Uma boa tarde para você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues. A partir de agora, a região oeste está ligada nas informações mais importantes desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2014. Está entrando no ar a edição 277 do Jornal da Terra. Está começando agora o Jornal da Terra, sempre monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro e prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser escravo dela, aliás, é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5h02, esses são os destaques da edição desta quarta-feira do Jornal da Terra. Assaltantes explodem caixa eletrônico do centro de Osasco, mas não conseguem levar. Feira Eco Solidária de Barueri volta neste sábado ao Parque Dom José. Barbosa decreta: João Paulo Cunha é preso, mas só depois de almoçar com militantes do PT. Presidente da Câmara de Santana de Parnaíba, Nequinho Desante, lança cartilha que explica o funcionamento do Legislativo. Aliás, ele vai falar daqui a pouquinho aqui conosco no Jornal da Terra. Baruerienses portadores de limitações vão desfilar no Carnaval de São Paulo. Demolição da antiga Ervi marca o início das obras da nova sede da Prefeitura de Osasco. Jandira vai ter farmácia central e pública a partir do próximo dia 8. Para evitar engarrafamentos, avenidas de Osasco passam por recapeamento durante a madrugada. Próximo sábado tem prefeito no seu bairro, no Jardim Maria Helena, em Barueri. Prefeitura de Santana de Parnaíba entrega Museu Anhanguera e Casarão Paulo Florencio da Silveira Camargo restaurados à população. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5h04, esse é o Jornal da Terra, um jornal falado para ser ouvido, onde sua cidade é nossa notícia. E trazendo aqui para você as principais notícias desta quarta-feira. Outra quarta-feira tórrida, muito quente em toda a região, em toda a Grande São Paulo. Termômetros no centro de Osasco, agora há pouco, marcando 35 graus, meu amigo. E só o que alivia um pouco é que hoje está com um ventinho, uma brisa que dá uma aliviada, mas não é mole não. E aí, andando pela cidade, nós vemos os trabalhadores, os garis, esse pessoal que está em obras, com aqueles equipamentos de proteção individual, aquelas toucas, capacetes. Como que deve estar aquilo ali, hein? Deve ser uma dureza
trabalhar com uma lua dessa, com aquilo tudo de equipamento. Bom, daqui a pouco nós vamos estar aqui conversando com o Dr. José Pedro, psicólogo, como sempre acontece nas quartas-feiras, estará conosco daqui a pouquinho aqui. Mais tarde devemos ter uma conversa com o presidente da Câmara de Santana de Parnaíba. Ontem, por alguma dificuldade lá no telefone dele, nós não conseguimos conversar com ele. E vamos falar da agitada sessão de reabertura do ano legislativo em Parnaíba. Então, quero que você de Santana de Parnaíba fique muito atento. Teve a instalação da comissão processante em relação ao caso do vereador Nilson Cadeirante, vereador que foi denunciado pelo seu assessor, segundo o vídeo que todos nós vimos na imprensa, em especial na TV Record, ele ficou com parte, durante alguns meses, com parte do salário do seu assessor. A denúncia é essa, é grave, é séria, e o vereador evidentemente já começou a fazer a sua defesa, alega que a fita que o vídeo é uma montagem, nega ter ficado com parte do salário do seu funcionário, mas a comissão processante é que vai chegar a essa conclusão. Aliás, nós, pagadores de impostos, eleitores, em especial você, eleitor de Santana de Parnaíba, nós todos estamos torcendo muito para que não haja corporativismo, que não passe pela cabeça dos outros vereadores aquela coisa de hoje é com Nilson Cadeirante, amanhã é comigo, e que inventem de protegê-lo. Ainda bem que lá em Santana de Parnaíba o voto é aberto há muito tempo, para tudo. Então você que é de Santana de Parnaíba, olhos bem abertos, esbugalhados, ouvidos atentos, fique muito atento ao que está acontecendo na casa, que já está instalada a comissão processante, ela deve trabalhar aí por 3 meses, e é importante que você acompanhe o caso. Claro, ouça os argumentos de defesa do vereador Nilson Cadeirante, mas preste muita atenção em tudo que vai ser investigado. O Ministério Público também está em cima. Tudo indica que o vereador não vai realmente... Aliás, agora ele já não pode mais pedir renúncia. Então, eu imaginava que o vereador fosse renunciar. Primeiro, já está resolvido, ele não renuncia. Então, durante a coletiva da semana passada, o presidente da Câmara, Nequinho de Santos, chegou a citar que ele ouviu nos corredores que a prefeitura, através do grupo do prefeito interino Elvis César, poderia interferir, pressionar os vereadores para que isso tudo acabasse numa grande e saborosa pizza. Então você de Santana de Parnaíba, fique muitíssimo atento. As suas queridas Santana de Parnaíba, uma cidade histórica, tradicional, que mora no coração de todo mundo da região. Não deixe que Santana de Parnaíba passe por mais esta vergonha. Santana de Parnaíba tem que voltar às manchetes dos tradicionais jornais e emissoras de televisão e emissoras de rádio pelo seu carnaval, pelo seu samba de bumbo, por tudo que é tradicional na cidade, por Corpus Christi, os lindos tapetes de Corpus Christi, os mais lindos do estado de São Paulo. Mas não, o que nós vemos no último ano, mais de um ano, é só falar de corrupção, de prefeito cassado, de eleição com candidatos impugnados. E você que é de Santana de Parnaíba não merece tal afronta. Você que levanta cedo e que pega seu ônibus nesse acanhado terminal rodoviário de Santana de Parnaíba, este confuso e sujo terminal rodoviário de Santana de Parnaíba, terminal urbano, você que tem que pegar o ônibus para ir trabalhar no Alphaville, em Osasco, em São Paulo, em toda a região, você não merece ser agredido por políticos da sua cidade. É óbvio que nós temos gente muito boa, mas você tem que discernir, escolher certo, para que não tenha que enfrentar lá na frente
outras eleições para eleger um novo prefeito que possa ser cassado, afastado, impugnado. Chega disso. Olha, um conselho de amigo. Eu não sou morador de Santana de Parnaíba, sou morador de Itapevi, mas tenho um carinho muito grande pela cidade. O Carnaval, o Corpus Christi, a cidade é uma gracinha, recebe muito bem, é uma cidade bonita. Agora, chega, né, dessa história de eleição aqui, eleição ali. Se aparecer na próxima eleição algum candidato que possa ser impugnado, nem vota no cara. Elimina ele pelo seu caráter. Sabe? Nós tivemos aí o prefeito interino, que teve 60 e poucos % dos votos, mas saiba você que inclusive votou nele, que ele pediu à justiça eleitoral para não ser diplomado. Eu imagino que se eu ganhasse a eleição em Santana de Parnaíba, eu ia querer tomar posse. Agora, por que o prefeito interino, Elvis César, pediu para não ser diplomado? Porque provavelmente ele sabe que as pembas que ele tem, tanto lá em Brasília, quanto agora no tribunal, que por conta dessa impugnação, elas são graves. E ele corre o risco de não tomar posse. E aí, com isso, tenta manter o cargo de vereador. Pelo menos é isso que eu tenho ouvido aí do meio jurídico eleitoral. Para ele tomar essa atitude normal, seria a justiça não diplomá-lo. Agora, ele numa petição pedir para não ser diplomado, claro que usou outras argumentações, para não tumultuar mais o processo, pediu para guardar a decisão, mas nós sabemos que é duro a pessoa recusar ser diplomado prefeito de Santana de Parnaíba. Não tem como, depois de ter 60 e tantos % dos votos. Então você, meu amigo e minha amiga, que mora em Santana de Parnaíba, na próxima eleição, mire o seu filtro, o seu crivo, a partir da honestidade dos candidatos. Parta daí, parta desse princípio e ouça o que eles têm para dizer para você. Comece a mirar a partir daí. Faça a sua indicação, o seu escolhido ser primeiramente, antes de ser competente, que ele seja correto, que ele não tenha problemas com a justiça. Então daqui a pouco nós vamos conversar com o presidente da Câmara de Santana de Parnaíba, Nequinho de Santi. Hoje, 5 de fevereiro, é o 36º dia do ano. Faltam 330 dias para acabar o ano de 2014. Entre os aniversariantes de hoje, temos o que essa música diz de ser o novo rei do futebol. Ele bate, não volta atrás, ele sente o cheiro do gol. Ele bate de frente com todo o zagueiro, se liga, o moleque é show. Ele parte, não volta atrás, o novo rei do futebol. Se liga aí, Neymar é gol. Ele parte, não volta atrás, ele sente o cheiro. O Jefferson Mir, que entende de futebol, já riu aqui, viu? Enfim, Neymar Júnior, o craque do Barcelona, que está tendo que dar um monte de explicações aí para a FIFA e para a Justiça também. Quarentinha, né? E fica bravo, né? Ele não quer que ninguém questione ele. Nasceu em 1992 e então está fazendo hoje 22 anos, é isso? 22 anos. É a nossa esperança aí para a Copa do Mundo. Ele está fazendo aniversário hoje, 5 de fevereiro. Engraçado que no mesmo dia também faz aniversário outro boleiro dos bons, Carlito Tevez. Nasceu em 84 e teve uma felicíssima passagem pelo Corinthians. Lembrei do Carlitos Tevez recentemente com essa invasão lá no CT do Corinthians. Me lembrei que ele também saiu a chutes e pontapés também de lá, né? Não quis mais voltar. Mas naquela época ainda havia desculpa que o CT não tinha nem muro nem nada, né? Agora não, agora os caras efetivamente invadiram. Também faz aniversário hoje a atriz Regina Duarte e o Felipe Andreoli, que diz também que joga bola, né? Diz que é bom de bola também, aquele do CQC, está fazendo aniversário hoje. A Regina Duarte está fazendo... Não, é maldade falar a idade de mulher, não é uma grande atriz. Parabéns, então, a Carlitos Tevez, Regina Duarte, Felipe Andreoli e também ao Neymar. Aliás, a Regina Duarte, a eterna
namoradinha do Brasil. Né? Belíssima, sempre belíssima. Está comigo aqui já no estúdio da Rádio Terra, não teve nenhum problema com o cachorro, não escutamos o cachorro latindo. O nosso querido Dr. Zé Pedro, uma boa tarde, seja bem-vindo ao estúdio da Rádio Terra em reconstrução. Né? Estamos em reconstrução, doutor. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. É um prazer estarmos aqui. E é bom reconstruir de vez em quando, porque a gente pode fazer melhor do que estava, né? Melhor do que estava, é verdade. Apesar do susto, né? Apesar do susto, né? Mas a possibilidade de estar tudo novo. Eu e Jefferson melhor, Meiro perdemos um pouco de cabelo, nós éramos cabeludos antes disso. No dia lá, algumas telhas caíram na cabeça da gente e aí perdemos um pouco de cabelo, mas está tudo bem. É sempre um prazer tê-lo aqui. Hoje vamos falar do que, doutor? Hoje nós vamos dar continuidade à questão da autoestima, falando de relacionamento, porque a autoestima tem muito a ver com relacionamento, né? Sim. E a gente pode ver assim, as pessoas falam, as mulheres, a gente escuta muito das mulheres, você está bem hoje, como é que foi lá com o marido, com o namorado e tal. Então, a gente vê que a autoestima das pessoas está muito ligada ao relacionamento, né? Ou quando o cara recebe lá uma promoção, um elogio do chefe, e enfim, como eu sempre falo, o homem ocidental está muito ligado para fora, né? Então ele parametriza a felicidade dele, a alegria dele nos outros. Nos outros, ao que vem de fora, né? E isso é bom a gente refletir. Refletir a respeito disso. Isso acrescenta e o que destrói a gente, na verdade, né, doutor? Exatamente. Bom, doutor Zé Pedro, você, para fazer, nós temos também algumas perguntinhas depois, doutor? Ótimo. E para você mandar seu e-mail aqui para o doutor Zé Pedro, pode mandar aqui para o jt@jornaldaterra.com. Convido você, como sempre, também visitar o blog do doutor. Qual o endereço, doutor? jppsicólogo.wordpress.com jppsicólogo.wordpress.com. E também tem um e-mail. Eu não costumo dar muitos endereços para as pessoas não se confundirem. Tá certo. Mas você faz assim, você manda para o jt@jornaldaterra.com. E se você, no e-mail, olha, quero ter um diálogo direto com o Dr. Zé Pedro, não tem problema não. A gente reencaminha a mensagem direto para ele, assim fica mais fácil. Vale também o nosso telefone, o telefone da produção, 2808-9618, 2808-9618. E passados aí final de ano, início de ano, aquela tempestade que derrubou a torre, vamos ver se a gente tem um calendário um pouco mais retilíneo a partir de agora para esses nossos diálogos aqui, doutor José Pedro. Nós vamos fazer um rápido giro de notícias pela região e depois vamos bater um papo também rápido com o presidente da Câmara de Parnaíba, o Nequinho de Sante, e aí nós podemos começar esse papo nosso aqui com bastante tranquilidade. Combinado, doutor? Tá ótimo, combinado. São 5h17, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. A Prefeitura de Jandira entregará à população o novo prédio da Farmácia Central neste sábado, dia 8 de fevereiro. A unidade, que fica na Avenida João Balesteiro, número 110, no centro, funcionará a 50 metros da estação de Jandira, com horário ampliado, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, em modernas instalações para acolher com mais conforto e rapidez aproximadamente 600 munícipes atualmente cadastrados na Secretaria de Saúde. Este público faz tratamentos de combate à hipertensão arterial, ao diabetes, ao colesterol elevado e doenças como bronquite, entre outras. Mediante a apresentação de receita médica assinada por médico da rede municipal ou privada, a Farmácia Central distribuirá gratuitamente aos jandirenses medicamentos da sua grade. Alguns remédios são os mesmos já disponíveis nos postos de saúde da cidade, que não serão fechados e continuarão a fornecê-los após a inauguração da farmácia. A Farmácia Central, em 12 anos de atividades, já cadastrou 2.040 usuários.
Uma cartilha com 62 páginas que explica o funcionamento das câmaras municipais, a atuação fiscalizadora dos vereadores e o mecanismo da elaboração de leis já está disponível aos moradores de Santana de Parnaíba. A cartilha do Poder Legislativo, passo a passo, lançada pelo presidente da Câmara, Nequinho Desante, tem tiragem de 10 mil exemplares e será distribuída em escolas, bibliotecas, entidades e está disponível para ser retirada na Câmara gratuitamente. O objetivo é facilitar o acesso à informação pelo cidadão. A cartilha indica, por exemplo, como funciona a mesa diretora, que é o órgão que tem as atribuições administrativas e executivas do órgão, e como são compostas as comissões que estudam os projetos de leis e emitem pareceres sobre os temas votados pelos vereadores. Explica também a composição das bancadas e o andamento das sessões ordinárias, especiais, solenes e extraordinárias. A publicação também conta a história da cidade, os dados gerais, explica os símbolos municipais, o hino da cidade, além de conter a galeria de prefeitos, vereadores e presidentes da Casa de Leis, desde a primeira legislatura. É um guia rápido que possibilita que o morador conheça os símbolos e a história da cidade. A cartilha do Poder Legislativo passo a passo também cita festividades como Antigomobilismo, o Corpus Christi, o Drama da Paixão e o Carnaval, que atraem milhares de turistas em Santana de Parnaíba todos os anos. A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri firmou parceria com a X9 paulistana e neste carnaval as pessoas com deficiência da cidade de Barueri terão uma ala exclusiva com o tema inclusão no desfile da Escola de Samba Paulistana. No sábado, dia 1º, o grupo organizado pela Secretaria participou do primeiro ensaio técnico da escola e pôde sentir a emoção e a energia que é transmitida ao entrar no sambódromo do AMB. O grupo não está fechado e ainda há vagas para pessoas com deficiência de Barueri que queiram participar da folia. Para se inscrever, é simples, basta entrar em contato com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, através do telefone 4194-4939. Repetindo, 4194-4939. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5h22, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. E a gente vai começar esse papo aqui com o Dr. José Pedro, falando de autoestima, Dr. José Pedro. Agora, num momento onde todo mundo, ou uma parte grande da população, se apega à autoimagem, se apega a essa coisa de rede social, olhar, se importar com o que as pessoas estão... primeiro se importar em escrever e mostrar como é a sua vida. E depois ir lá e observar os comentários. E tem gente até que se o comentário não é tão legal, normalmente as pessoas comentam coisas legais, mas se o comentário não é legal, as pessoas brigam. Fica difícil uma pessoa pegada a isso se olhar internamente e fica muito presa à avaliação do outro, né? E aí essa coisa da autoestima ganha um peso enorme, né? Exatamente, você tocou no ponto muito importante. Primeira coisa, como eu já falei outras vezes, o que dificulta, na minha opinião, o autoconhecimento e com isso uma vida psíquica mais saudável é o quê? A falta de educação em se conhecer. E na nossa cultura tem muitas coisas que atrapalham. De uma certa forma, a rede social é uma delas. Por quê? Porque reforça mais ainda essa coisa de você sempre ficar buscando
a sua felicidade, a sua satisfação no outro. Tá. No retorno que o outro vai me dar, o que o outro acha de mim. É igual as mulheres mesmo admitem isso. Elas não se arrumam para o marido, nem para elas mesmas. Elas se arrumam para as outras. Uhum. E isso, do ponto de vista, focando bem na questão da saúde mental, da autoestima e para pensar nos relacionamentos. Isso é uma coisa que não é saudável. Né? Não é saudável, porque enquanto você está gastando a sua energia preocupado com os outros, preocupado com o que está fora de você e o que está dentro de você, como é que fica? Né? E aí, se a gente vai no Evangelho, né, Jesus tem uma passagem lá que ele fala assim: havia um homem possuído de um demônio. Aí esse demônio foi expulso desse homem e a casa desse homem ficou arrumada. Só que esse demônio se juntou com 7 demônios piores do que ele, voltou para a casa desse homem e a ruína desse homem foi muito maior. Isso é um alerta para a gente, né? Quanto que a gente não cuida da nossa casa, do nosso mundo interno. E assim, e não é uma coisa simples. Tudo na vida, a gente precisa de ser educado para isso. Né? Eu li um livro do Dalai Lama, né? A Arte da Felicidade, e ele coloca com muita propriedade exatamente isso. Ele fala o quanto que é necessário as pessoas se educarem para ser felizes. E o quanto que a chave da felicidade está também no autoconhecimento. Né? Então, quando você coloca a questão da rede social, a pessoa está preocupada com o outro, com certeza, dificulta tudo. E já é um condicionamento. Então, pegando a linha da autoestima que a gente estava falando, então, a gente estava conversando sobre a importância de se amar, só que para se amar a gente precisa se conhecer. E o relacionamento é um reflexo da nossa autoestima. Né? O que te leva aos relacionamentos? O que você espera de um relacionamento? Um complemento? Olha, tem pessoas que esperam um complemento, tem pessoas que se relacionam com outros para ser totalmente validadas pelo outro. Ah, tá. Muitos daqueles e-mails que a gente leu aqui, que você me passou, das dúvidas, das angústias, o que você vê ali? Muito do complexo de maternidade, homens lá angustiados porque queriam que as mulheres fossem assim, fosse assado, cuidasse dele ou não, mas você vê muito o quê? Uma relação infantil, de dependência emocional. Né? Esses crimes aí que a gente vê, horríveis, do cara que mata a mulher porque ela o deixou, porque ele não se conforma, mulheres que fazem coisas assim totalmente fora do comum, porque não se conforma com o rompimento de uma relação e tal. O que você vê? Um baixo autoconhecimento, até meio estranho falar assim, né? Um pouco conhecimento de si mesmo, né, para simplificar. Uhum. E levado pelo quê? Porque a energia da pessoa está indo para onde? Sempre para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Se o outro não falar que eu sou legal, se o outro não falar que eu sou bonito, se o meu chefe não falar que eu fiz tudo direitinho, se lá na internet o pessoal não me vê como um cara legal, bem sucedido, não sei o quê, não está legal. Só que aí a gente precisa entender o seguinte: a natureza, ela tende para onde? Para o equilíbrio. O teu corpo, ele faz o seguinte: quando está muito calor igual agora, ele soa. Ele não soa porque é feio ou porque é bonito. Ele soa porque precisa se refrescar. Então tem vários processos biológicos que acontecem para o equilíbrio, para que a gente se mantenha saudável, vivo, bem. E a nível psíquico é a mesma coisa. E é fundamental que os dois lados da dinâmica psíquica sejam vistos e desenvolvidos. Tanto o olhar para o externo, que também não adianta querer a gente ir para o meio do mato, todo mundo fechar o olho e ficar lá de perninha cruzada, que também não vai virar, né? É verdade. Agora também é um alerta que a gente precisa ter do exagero que nós temos de estar sempre voltado para fora. Trabalha pra caramba,
é sexo pra caramba, é comida pra caramba, tudo que vem de fora pra caramba. Por que será isso? Porque é um movimento que revela o quanto que a gente está vazio por dentro e quer preencher com coisa que vem de fora. E tem coisa lá de dentro que você preenche com coisa que é lá de dentro mesmo. Para isso você tem que olhar para você. O Jung, ele tinha uma frase que ele dizia assim: é quando você olha para dentro de você que você acorda para a vida, que você realmente enxerga muito mais do que só ficar olhando para fora, né? E isso tem tudo a ver com amor próprio, autoestima, porque às vezes as pessoas falam: pô, eu não tenho saco para fazer uma meditação, eu não tenho saco para fazer uma ginástica, eu não tenho saco para fazer um regime. Por que será? Por que será que tudo que é para você fazer para você mesmo, você não tem saco? Né? Como que você se sentiria se você fosse a sua mãe e a sua mãe falasse para você o que você fala para você mesmo? Como seria para você o médico falar para sua mãe assim: você precisa cuidar do seu filho, porque ele está muito gordo, precisa fazer uma ginástica, ou ele está com tal problema, precisa cuidar dele. Ela fala assim: eu não tenho saco para cuidar desse moleque, porque eu não tenho paciência com esse moleque. E é isso que a gente fala para a gente mesmo, porque a gente se acha desinteressante, né? Porque quando era criancinha, o que a gente escutava da mãe? Para de fazer isso, menina, não mexe aí, não põe a mão aí. Não... Tudo que a criançada faz, não pode. Você reparou? É um saco. Adulto é neurótico. Meu filho que fala assim: pô, vocês são muito chato, vocês são muito neuróticos. Não, ele não fala essa palavra. Pô, vocês são muito chato, nada pode, tudo vocês pegam no pé. E é verdade. Aí depois, quando o cara cresce com baixa estima, não gosta dele mesmo, fica procurando sempre o reforço dos outros ou daquilo que vem de fora, não é para estranhar. E aí é importante a gente prestar atenção no seguinte: isso pode levar a problemas sérios de saúde pública, depressão, distúrbio alimentar, esquizofrenia, obesidade, vários problemas que a gente toda hora fica gritando, droga. É verdade. Então, eu acho que do ponto de vista da psicologia, a gente tem muito a colaborar para acrescentar uma visão diferente para as coisas. Porque, infelizmente, do ser humano, a gente é muito reacionário, né? Pô, tem muito ladrão roubando. Bota 30 viaturas da rota. Tem um monte de cara usando droga. Mata todos os traficantes. Quer dizer, e isso não resolve. Porque se resolvesse, nós não teríamos esses problemas mais. Uhum. Porque lá dentro da gente, a gente precisa de coisas assim muito simples, mas muito profundas. E essas coisas, infelizmente, as crianças não são educadas a aprender a cultivar dentro de si. E cresce vazia. Aí, como eu estava falando da outra vez, a droga vem como uma grande resposta a tudo isso. Porque assim, vamos lá. Eu me acho desinteressante, porque minha mãe falou que tudo que eu faço está errado. Então eu tenho que me destruir mesmo, porque eu não sirvo para nada. Então, olha que legal. Eu vou usar droga, porque eu já me destruo. E tenho prazer. Olha que chique. É por isso que a droga não vai acabar mesmo. Agora, a hora que você educa as crianças a se conhecer, permite, dentro dos limites saudáveis, que as crianças se conheçam, que elas brinquem, que elas cresçam, ajuda as crianças a ter autorreflexão, um monte de coisa, vai crescer um adulto legal. E aí ele vai saber buscar o prazer que não é destrutivo, ele vai saber colocar limites dele mesmo. Aí eu vou me valer de uma outra reflexão do Jung, que é muito profunda, onde ele diz o seguinte: da onde brota a verdadeira ética, senão de dentro da própria pessoa? Quem é que é mais honesto? O cara que reconhece os limites que ele tem e lida com aquilo, ou o cara que quer porque quer ser santo, por exemplo, porque ele viu um cara falar que ser santo é legal? Uhum. Quem é que é mais honesto? Isso está até no Evangelho, né? Os dois caras que estavam orando lá, um falando que agradecendo a Deus porque ele era o bom da boca, que ele pagava o dízimo, que ele era isso, era aquilo, e o outro lá de cabecinha baixa pedindo perdão porque
ele era um pecador, queria melhorar, pedindo a Deus para ajudar. E Jesus falou, quem que se justificou? Aí todo mundo falou, aquele que estava arrependido é a mesma coisa. Hoje em dia, todo mundo quer aparecer bem na foto, bonitão, tal. Só que na vida não é só isso. Quanto de energia a gente gasta, né, para agradar os outros e esquece de si mesmo. Tem uma frase de um economista que eu achei bárbara, que é mais ou menos assim. Ele fala que as pessoas passam a vida inteira gastando dinheiro para impressionar as pessoas que elas não gostam. Passam a vida toda gastando dinheiro para impressionar quem não gosta. E é verdade. Pô, tem um cara lá chato pra caramba que se acha melhor que os outros, ele tem uma Land Rover. Agora eu vou comprar uma... Ele tem uma 2013, vou comprar uma 2015. O cara vê que eu sou melhor que ele. Isso é uma idiotice. Né? Isso é falta de inteligência pura. Quantas vezes... Essa frase eu ouvi muito na novela que acabou. É só a gente refletir. Olha pro teu corpo e pensa em toda a roupa que você está usando, né? E conta peça por peça, e de todas essas peças faz a seguinte continha demais. Quantas dessas coisas que você escolheu para você usar, você escolheu porque você gosta, porque te causa conforto, ou você escolheu porque falaram que é legal, ou levando para outras coisas da vida. Quantas opções você fez na sua vida para você se agradar porque isso te faz feliz? E quantas opções você fez na sua vida porque dá mais dinheiro, porque falaram que era melhor, porque eu tenho que fazer assim, senão vão falar mal de mim. E aí? É só fazer essas continhas demais que a gente vai ver o quanto que a gente está perdido da gente mesmo. E aí vai buscar na outra pessoa ou nas outras coisas respostas que você tem que dar. Porque o ser humano ele tem uma mania muito feia de querer que os outros resolvam o problema dele. Nesses e-mails que a gente vê, você vê muito disso. Pô, eu estou infeliz. Por que eu estou infeliz? Porque aquela pessoa não é mais aquilo que eu esperava e tal. Pô, ainda bem que a pessoa mudou, né? Está diferente, ela tá em outra. E você, continua na mesma? Às vezes a gente vê aquelas coisas, olha que legal, o meu casamento é igualzinho desde quando a gente se conheceu. Opa, isso é mentira. Primeiro porque, no mínimo, a cada 5 anos a gente muda, inclusive fisicamente. Então não dá para falar que tudo é igual. Não é. Tem aquela lebre que diz que a mulher casa com o homem dizendo que vai mudar ele, achando que vai mudar ele, e o homem casa com a mulher achando que ela não vai mudar. Exatamente. E aí lá na frente... Ou seja, tudo muda, né? Tudo muda. Agora sim, quando a gente se conhece e tal, você começa a ter um processo de relacionamento que é muito saudável, que é de troca. Você troca. Isso eu acho bacana. Então, e é importante se relacionar com as pessoas, com as coisas, né? E a gente trocar. Porque quando a gente troca é assim, eu tenho algo legal dentro de mim, sei que o outro tem muitas coisas legais e quero trocar com ele. E tem coisas também em mim que não são muito legais e o outro também tem, mas que a gente vai aprendendo junto, vai crescendo, porque conflito também faz parte do negócio, né? Agora, quando a gente fica só naquela coisa do príncipe encantado, né? Aí, primeiro que eu sempre falo para as mulheres, o príncipe encantado, ele existe, está dentro de você. E existe também aquela mulher maravilhosa, tal, né? Que a gente sonha. A princesa que nunca vai envelhecer, que sempre nos entende e tal. Só que ela está onde? Está dentro da gente. E isso não é só uma... Não estou filosofando, não. Dentro da psicologia junguiana, a gente tem 2 estruturas de personalidade que a gente chama de ânima e ânimos. A ânima é o quê? É a mulher que existe dentro do homem. E quando ele cresce, se torna um cara mais completo, ele descobre essa mulher dentro dele. Onde o cara se torna mais sensível, onde o cara se torna
mais intuitivo, onde ele se torna mais flexível, onde ele se entende melhor. E a mesma coisa na mulher, que a gente chama de ânimos. Aquela força que ela tem dentro dela para desbravar o mundo, para conquistar as coisas, né? A gente vê em muitos casais aí que estão há muito tempo juntos, o quanto que um parece que se transformou no outro, né? Tá. Então, por quê? Ele desenvolveu possibilidades diferentes que tinha dentro dele. Tá. Então você vê senhoras de 40, 50 anos trocando pneu do carro, resolvendo coisas assim que é bem masculina mesmo. E numa boa, porque ela, sei lá, aprendeu com o marido, tal, o marido indo lá cuidar dos netinhos, trocando fralda, mas numa boa. Cozinha. E isso, a pessoa se sentindo realizada. Esse é o detalhe. Fazendo porque quer mesmo. Fazendo porque quer. E quebrando o chavão. Agora, quando precisa ficar naquela dependência e tal. Então, eu acho assim, o relacionamento é importante para a gente crescer. Só que para a gente crescer num relacionamento precisa ter troca. E para ter troca, a primeira coisa que você precisa fazer é gostar de você mesmo. Saber que você tem coisas dentro de você, legais, que você tem uma riqueza dentro de você. E que o outro também tem. Aí se eu tenho uma riqueza, o outro também tem, eu estou me relacionando, a gente vai trocar isso, todo mundo vai ficar mais rico, né? Sim. Agora, quando é aquela história de, olha, preciso encontrar uma mulher assim, assado, cozido, frito, desse jeito, preciso encontrar um homem, já está tudo assim, definido, projetado, tá? É uma coisa sem graça, né? Imagina você encontrar a mulher exatamente que você sonhou. Vai durar 3 meses, no 4º mês já era, porque não tem mais novidade nenhuma, não vai descobrir mais nada novo. Que você já tinha elaborado aquilo dentro de você, né? Você já imaginou. É igual festa que a gente planeja muito, sai tudo certinho, do jeito que a gente planeja, só que não tem graça. Pode ver, qual que é a festa Você é a favor do quê? Dos quiprocós em festa? Você é a favor? Não é bem quiprocó, mas... Festas em Itapevi, acontece muito isso. Vira e mexe, a gente sabe disso. Eu acho o seguinte... Lá na vila, então, esqueci. Tudo na vida tem que ter um nível de organização. Mas eu acho que a gente sempre tem que deixar um espaço para o imprevisto. Para que aquelas coisas... Aquelas alguma coisa que surpreenda a gente, né? Isso não tem graça, pô. Exatamente. É verdade. É exatamente isso. E talvez para mim é fácil falar isso, porque quando você vai atender alguém, você tem que se desprover de todo tipo de expectativa. Cada atendimento é uma surpresa, porque você tem que acolher tudo que o outro vai te trazer. Então é fácil falar isso. Mas se você querer definir, você já estraga todo o trabalho, porque... E na vida eu acho que quando você sempre encara a vida como criança, Jesus mesmo falou isso, né? Aquele que não for como criança não entra no reino de Deus, não é assim? Então, quando você encara a vida como criança, tudo é uma surpresa, uma brincadeira nova, tal, todo dia fica melhor, fica diferente, fica legal, você está aprendendo coisa nova, tal, né? Sabe esse negócio de aprender? Puta, olha só, pô, vou lá na rádio, vou gaguejar nos primeiros dias, como que será que é aquele negócio lá? Pô, é legal você aprender uma coisa nova. Né? Agora, quando... Ou então fica, pô, eu vou na rádio, tenho que falar tudo certinho, eu tenho que fazer tudo legalzinho para os caras gostarem de mim, aí eu vou ampliar e vou conseguir uns 300 clientes por dia, e que não sei o quê, já começa... Acabou. Você fica muito preso a essas coisas e acaba não vivendo o que você tem que viver. É pior. Né? Aí quando for falar na rádio ou em qualquer lugar sobre psicologia, a psicologia vai ser uma coisa chata, pedante. Porque não pode dar risada, tem que falar tudo certinho. Você tem que trazer tudo por escrito. A vida não é assim, não. A vida a gente tem que viver a vida. Sim. Né? Então, para a gente pensar muito nessa coisa. Autoestima, relacionamento. Qual que é a base para a gente ter uma boa autoestima? Se conhecer. E para isso é importante olhar para dentro da gente. E para não complicar, como assim olhar para dentro de mim? Pô, tenha momentos só com você. Faça coisas que você gosta. Porque tem coisas que a gente gosta e é só a gente que gosta. Tudo bem. Tira um tempinho para você fazer isso. Coisas, ferramentas que ajudam no autoconhecimento, assim. Yoga, meditação,
psicoterapia, às vezes o esporte também, a prática religiosa é muito importante, sem bitolação, fanatismo, aquela porcariada toda que o povo gosta de colocar junto, né, que só atrapalha. É muito importante ter uma vida espiritual. Isso vai ajudar. E aquele olhar para si mesmo em tudo que está fazendo. Como é que é isso para mim? Essa é a pergunta básica que eu ensino para todos os clientes. Sempre pergunta, como que é isso para mim? Tá. Sempre com uma reflexão do que vai te acrescentar aquilo. Exatamente. Como é que vai misturar com você aquilo. Exatamente. Porque aí você começa a se conhecer, você começa a se experimentar. E aí você tem condição de, quando for se relacionar com o outro, não é só ou colocar o outro no céu ou o outro no inferno. Não, colocar de igual para igual e... né? E aí sim, você vai se relacionar. Claro, conflito, paixão, isso faz parte da vida. É verdade. Mas depende de como você encara também. Bom, nós estamos aqui no Jornal da Terra hoje com o psicólogo Dr. Zé Pedro, falando aqui dessa coisa de autoestima. Doutor, vamos fazer um giro de notícias e na volta já queria trazer algumas perguntas a esse respeito e também as perguntas que os ouvintes mandaram para o nosso e-mail jt@jornaldaterra.com. Tá combinado? Ótimo, excelente. São 5h46, seu Jornal da Terra, um jornal falado para ser ouvido, onde sua cidade é nossa notícia. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. A primeira edição de 2014 do Prefeito no Seu Bairro acontece neste sábado, dia 8, no Jardim Maria Helena, em Barueri. A IMF Professora Suzete da Costa e Silva Mariano, que fica na Avenida Giovanni Atílio Tolaine, número 115, abrigará os serviços e atrações oferecidos pelo programa. Neste ano serão realizadas 10 edições do projeto, organizado pela Prefeitura de Barueri, que leva a cada bairro uma gama de serviços de utilidade pública prestados pela Prefeitura e por parceiros, como emissão de RG e de carteira de trabalho, orientação jurídica, aplicação de vacinas, agendamento de passaportes na Polícia Federal, empréstimo para empreendedores junto ao Banco do Povo Paulista, cadastro para vagas de trabalho, impressão de guias de tributos, corte de cabelo, solicitação de serviços municipais, orientações do Conselho Tutelar, além do atendimento à população do prefeito e da presidente do Fundo Social de Solidariedade. Durante o Prefeito no Seu Bairro, a população do bairro também tem à disposição uma série de atrações culturais, esportivas, educacionais e de lazer. As mulheres recebem tratamentos de estética e para as crianças há brinquedos infláveis e radicais. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. São 5h46. Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. E agora nós vamos conversar aqui com o presidente Já voltamos esse papo com o Dr. José Pedro, psicólogo. Antes eu vou bater um papo aqui com o Nequinho de Sante, presidente da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba. E saber, não está pronto ainda o Nequinho? E saber como foi. Ontem nós tivemos uma sessão, a sessão de abertura do ano legislativo foi muito agitada, e com a instalação da comissão processante contra o vereador Nilson Cadeirante. E vamos conversar, vamos ouvir do próprio presidente da Câmara. Boa tarde, Nequinho. Tudo bem contigo, presidente? Boa tarde, meu querido amigo Rodrigo Lobo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Terra. É um prazer muito grande estar falando com você ao vivo, meu amigo. O prazer é nosso. Presidente, ontem nós tentamos falar, aí não conseguimos contato porque nós falávamos e o presidente não ouvia. Agora, ontem eu fiquei sabendo que a sessão na casa foi bem agitada, não é, presidente? Foi muito agitada, foi bastante concorrida. A casa recebeu um público realmente diferenciado, um público recorde aqui, que veio exatamente para presenciar aí e fazer parte aí desse assunto que toma conta dos noticiários da nossa região e do nosso estado aí, né? Que é o envolvimento do Nilson Cadeirante aí com aquele funcionário que supostamente devolvia uma parte do salário para ele, né? Agora, presidente, é evidente que a notícia está em todos os jornais da região,
Mas é uma notícia que evidentemente entristece. Na abertura do jornal aqui eu dizia que chega, né? Santana de Parnaíba tem que ser exaltada pela tradição do seu carnaval, pelo samba de bumbo, pelo tapete de Corpus Christi e outras, pelo seu centro histórico, pela sua história, e parar de vir às páginas dos jornais por conta de corrupção, de qualquer ato de improbidade dos seus dirigentes. Ontem foi instalada a comissão processante, é isso, né, presidente? Não, ontem nós conseguimos acertar aqui, passar a denúncia para a comissão de ética da casa. A comissão de ética, tá. Comissão de ética. E a comissão de ética terá algumas sessões aí para devolver isso para o plenário, para que nós possamos criar a comissão especial de inquérito, a CI. A CI. Bom, e esse prazo que essa comissão está avaliando o caso, ela faz o que efetivamente? Ela investiga, presidente? A comissão de ética ela não é investigativa, né? Não. A comissão de ética ela vai fazer um parecer, devolve para o plenário, tá. E aí o plenário sorteia 3 vereadores ou 5 vereadores, onde teremos a criação da comissão investigativa aí, que é a comissão especial de inquérito, entendeu? Que vai poder inquirir tanto o acusado como tanto o denunciado como o denunciante, né? Tá. Aí para chegar aos fatos. E agora, presidente, esse processo todo na coletiva que o senhor fez semana passada, o senhor dizia em torno de 3 meses, mais ou menos isso? Acho que em 90 dias nós teremos aí a solução do esclarecimento dos fatos, né? Tá. Se realmente a fita retratar, se realmente a verdade dos fatos retratar pelaquela gravação que foi para o ar aí, numa televisão de grande repercussão nacional, eu não vejo muita saída para o vereador, entendeu? Ele vai ter que se explicar e provar que nós não vimos aquilo que vimos, entendeu? Tá certo. Que nós não vimos aquilo que vimos é bom. Exatamente. Agora, presidente, a situação do vereador Nilson Cadeirante é muito complicada. E eu me lembro do presidente falar também naquela coletiva que temia ou teria ouvido em algum lugar da cidade uma possibilidade de pressão do executivo para, de alguma maneira, salvar o Nilson Cadeirante. O senhor reitera esse temor, esse cuidado em relação a essa possibilidade? Isso ficou evidente ontem quando essa população toda veio para a Câmara Municipal. Isso foi uma manobra feita pelo vereador, logicamente, né? E pelos seus aliados, o qual faz parte do prefeito, entendeu? Aí ficou evidente isso ontem. Eles querem exatamente tentar jogar sujeira embaixo do tapete. Tá. Só que é o seguinte, essa casa é maior que qualquer tipo de denúncia, ela é maior que qualquer tipo de maldade que queiram fazer com ela. E Santana de Parnaíba é maior ainda que qualquer tipo de manobras que queiram fazer para encobertar a verdade, tá? Eu digo para você, e diz naquele dia, se isto estiver ocorrendo e eu tiver certeza disso, eu vou ser o primeiro a denunciar para os órgãos públicos, a população esteja sabendo com quem estão mexendo, tá? Eu disse a você, nós não vamos compactuar com esse fato, tá? Se ele for comprovado, e não vamos deixar que a verdade chegue realmente aos olhos da população parnaibana, porque Parnaíba, nas suas tradições, é bem maior que esse caso que infelizmente está acontecendo na nossa Câmara Municipal. Presidente, o programa infelizmente está chegando ao fim. Nesse primeiro momento, onde virá esse parecer dessa comissão para a instalação da CEI depois, nesse primeiro momento é um trabalho interno da comissão, a população tem acesso ou essa comissão se reúne também com reuniões abertas? Essa comissão pode se reunir no plenário com reuniões abertas, tá? Agora, ela pode se reunir apenas para dar um parecer, dizer que ela não tem competência para estar julgando esse tipo de ato, tá, né? Mas ela tem que se manifestar. Em ela manifestando, né, se manifestando, aí nós criamos a comissão realmente que vai fazer o ato investigativo. Presidente, quem são os integrantes da comissão? São 3 vereadores, né? Hoje o presidente é o Amâncio Neto, né? Os membros são o Aguinaldo Moreno e o Alemão da Banca. Certo. Tá? Eles são membros da comissão porque fazem parte da comissão de ética, é isso, né? Isso. E por isso que eles vão dar o parecer.
fazia parte da comissão, ele não pôde ficar. Certo. Aí eu pedi para que o partido do Solidariedade estivesse indicando um outro membro, né, e indicaram aí o alemão da banca, né, para poder participar dessa comissão. Presidente Nequinho Desante, um prazer falar com um amigo. Eu tinha um outro assunto para falar, mas infelizmente nosso tempo, como diria aquele apresentador publicitário do esporte, o tempo urge, não vai dar para falar, que é essa ideia maravilhosa da cartilha passo a passo do Legislativo. Eu quero confessar que muita coisa que o senhor me deu lá naquela coletiva, a cartilha, muita coisa que eu li ali eu não sabia, não tinha a menor ideia. E quero dizer que é uma grande ideia que a casa teve, que o senhor está tocando em frente. Espero que as outras câmaras da região tomem a mesma iniciativa para orientar a população, para a população entenda como funciona o legislativo da cidade e do que ela pode se servir desse legislativo. Parabéns, senhor vereador. Quero até em outro momento ligar para o senhor para nós falarmos dessa questão também. Tá? Fica combinado? Fico à sua disposição. Nós vamos falar só da cartilha, que ela realmente tem muita coisa boa para esclarecer. E você não é a primeira pessoa que me diz dessa surpresa, que ficou muitas coisas que a gente não sabia. Então eu tive o cuidado de estar fazendo e fiz 10 mil cartilhas, já está se gostando, já tem que fazer a segunda edição e foi realmente uma coisa fantástica. Foi um tiro certo que nós demos aqui com o presidente da casa, tá? Mais um tiro certo, graças a Deus. Parabéns, presidente. E sobre esse assunto do Nilson Cadeirante, essa denúncia, estamos aí acompanhando em loco e acompanhando tudo e conclamando efetivamente a população de Santana de Parnaíba acompanhar as reuniões na Câmara Municipal e não deixar que isso passe em branco mesmo, não. Santana de Parnaíba tem voto aberto dos vereadores e você que é eleitor da cidade de Santana de Parnaíba tem que ir lá mesmo e olhar nos olhos do vereador que você votou e cobrar dele um voto pela justiça e pelo direito de só ter no seu legislativo, assim como também no executivo, só gente correta. Então, parabéns pelo trabalho e pela volta, pela abertura do ano legislativo, presidente. Muito obrigado, estou à sua disposição, agradeço muito você abrir os microfones aí da Rádio Terra mais uma vez para Santana de Parnaíba e nós realmente vamos estar atentos a todos os passos que forem tomados aqui e eu vou estar colocando à parte toda a imprensa regional para que esse caso realmente não tenha um desfecho que seja indigno da relevância que ele merece ter, tá? Tá certo. Um abraço, obrigado, presidente da Câmara. Com Deus, boa sorte. Um abraço, obrigado. 5h57, infelizmente, o jornalismo, o doutor Zé Pedro, é mais ou menos isso mesmo, né? O factual, ele vem e se sobrepõe ao que está estabelecido no roteiro. Nós vamos ter que deixar as perguntas dos nossos ouvintes aí para a semana que vem. Sem problema. E com certeza, a partir com elas, teremos outras. E juntamente com o tema, como o amigo está aqui sempre conosco, é um colunista do programa, acho que não tem um grande inconveniente. É uma notícia realmente que é headline, aí, que é manchete em todos os jornais e algumas televisões também. Então a gente tinha que abordar a situação do vereador Nilson Cadeirante lá de Santana de Parnaíba. Aliás, Santana de Parnaíba, que tristeza, né? Só o tempo inteiro nas manchetes quase que policiais. Porque o vereador agora vai ser julgado politicamente, mas na sequência tem um processo que pode colocá-lo nas páginas policiais. Doutor Zé Pedro, mais uma vez muito obrigado. O seu site é jppsicólogo.wordpress.com. Isso mesmo. Muito conteúdo bom para ser lido lá, para entender o trabalho do doutor Zé Pedro. E os seus e-mails você manda para cá, para o jt@jornaldaterra.com. Doutor, muito obrigado. Até semana que vem. Eu que agradeço. Até a semana que vem. E vamos em frente. Vamos em frente. Viver na vida. Está chegando meu amigo Ademir Laurenti, seu som de sucesso. O Jornal da Terra está de volta amanhã às 5 da tarde aqui no AM 1330. Um abraço, paz e bem. E não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.